Com a mais longa, profunda e dura recessão da história brasileira, a gente teve uma quebradeira generalizada de empresas. O que é muito importante porque empresas que quebram mandam muita gente embora e era um dos fatores que explicava uma elevação brutal do desemprego que nós tivemos até cerca de um ano atrás. A boa notícia é que esse quadro foi revertido. À medida que a gente começou a ter queda de juros, redução dos spreads bancários, recuperação do consumo à medida que o próprio emprego começou a melhorar, ao invés de a gente ter mais empresa quebrando, a gente passou a ter menos. E é isso que os indicadores, tanto de novembro quanto desse ano, têm mostrado. Em novembro, especificamente, o número de empresas que pediram falência caiu 4,5%. Na hora que a gente olha o acumulado no ano, a queda é de mais de 17%. Quando a gente vê os indicadores relativos a pedidos de recuperação judicial, que é um outro mecanismo que empresas em dificuldades usam para tentar se proteger, as quedas são bastante parecidas, os números mostram exatamente a mesma tendência. Em outras palavras, a gente gera um círculo virtuoso quando, por um lado, empresas têm menos dificuldades, menos empresas quebram, o emprego sente menos. Com o emprego tendo melhor desempenho, a gente tem mais consumo no país. E com mais consumo no país, a gente tem mais vendas das empresas, o que melhora a situação das próprias empresas. Isso é reforçado quando a inflação está próxima do nível mais baixo dos últimos 20 anos, o que cria a perspectiva de mais queda de juros. É isso que o relatório Focus dessa semana apontou. A expectativa dos economistas é que os juros vão chegar para a faixa, a taxa Selic, a taxa básica, vai chegar para a faixa de 6%, que é algo que nunca tinha acontecido na história desse país. Resultado, juros menores, os spreads bancários caem. Existe uma correlação direta. Quanto mais alto o nível de juros, maiores são os spreads bancários também. Isso acontece porque quando os juros ficam muito altos, as empresas têm mais dificuldades de pagar. E quando as empresas têm mais dificuldade de pagar e não pagam, os bancos, para se protegerem, cobram spreads bancários também maiores. Em resumo, esse dado de redução do número de falências é importante porque ele reforça e consolida um círculo virtuoso que vem se formando nos últimos trimestres na economia brasileira e que aponta para a perspectiva de crescimento mais sólido ao longo do ano que vem, salvo um eventual choque externo ou um choque político. É isso. Ao que tudo indica, a gente vai ter mais crescimento olhando para frente. Boa notícia.